Hoje eu quero meditar com vocês no capítulo 1, dos versos 12 a 18, que dizem assim: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Paulo deixa pelo menos 3 afirmações bem marcantes para nós nesse texto. A primeira delas é que havia interesse no avanço do Evangelho, mesmo diante das dificuldades. Paulo enfrentou dificuldades gravíssimas. Paulo enfrentou muitas situações adversas, mas isso não foi impedimento para que Paulo pudesse proclamar, continuar anunciando as verdades do Evangelho. O problema é que Paulo está enfrentando nesse momento, de estar impossibilitado de ir e vir dentro de uma prisão, poderia ser um potencial ladrão da sua alegria. Mas ele tinha um recurso muito importante com ele, que era a sua mente estar cativa, focada, serva ao trabalho do Senhor. O que então poderia parecer uma derrota foi transformado num meio de divulgação do Evangelho de Cristo. Ele vai dizer isso no versículos 12 a 14, quando ele diz assim: Quero ainda, irmãos, que saibam, que vocês fiquem cientes, que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o avanço do Evangelho. E ainda mais, as minhas cadeias, as minhas algemas, têm estimulado aos irmãos a continuarem a falar com coragem. A segunda afirmação que Paulo deixa nesse texto para nós é que havia interesse no avanço do Evangelho, mesmo que alguns os fizessem com a motivação incorreta. Paulo tinha a responsabilidade de ser o mensageiro, de ser o defensor do Evangelho. Porém, falsos obreiros buscavam a glória para si. Esses versos nos dizem que falsos mestres pregam o Evangelho por inveja, ciúmes, rivalidade, por serem briguentos. Eles queriam então tomar o lugar do apóstolo Paulo. Diante disso, nós podemos constatar que há as mais diferentes motivações para se pregar o Evangelho. Mal sabiam eles que Paulo tinha um antídoto, e o antídoto era a mentalidade serva. A mentalidade que estava disposta a servir a causa de Cristo em toda e qualquer situação. Paulo, ele deixa isso muito claro. E aí, ele deixa mais uma afirmação. E aí a gente consegue entender qual era o porquê, melhor dizendo, da atitude do apóstolo. E a terceira afirmação é que havia interesse no avanço do Evangelho, pois o mais importante é que a mensagem fosse pregada. No versículo 18, Paulo diz: mas que importa?
Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Será que a pregação do Evangelho com motivações humanas e carnais pode diminuir o seu impacto na vida das pessoas? Certamente esse tipo de atitude não diminui, porque o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Paulo afirma isso lá em Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho, então, irmãos, continua intacto, o Evangelho continua puro. Para quem tem a mente de servo focada no privilégio de servir ao Senhor, qualquer que fosse a maneira, qualquer que fosse a motivação, o importante era que o Evangelho estava sendo proclamado. Quem tem a mentalidade concentrada, melhor dizendo, em ver a vida sob a ótica divina, entende que o principal, o mais importante, é a proclamação do Evangelho, a mensagem da salvação que pode, de fato, transformar todo aquele que em Jesus crê. Para finalizarmos, então, a única maneira de derrotarmos os problemas que querem roubar a nossa alegria é nos ocupar com o serviço de Cristo. É estar participando do avanço do Evangelho. Paulo, mesmo preso injustamente, demonstrou qual era o real interesse do seu coração, e era o avanço do Evangelho. Ele tinha então definido o seu propósito ministerial e comprovou isso em fazer essas 3 afirmações. Espero então que a alegria de servir a Cristo no avanço do Evangelho possa fazê-lo entender que a única maneira de derrotarmos os problemas que querem roubar a nossa alegria é nos ocupar com o serviço a Cristo. Que eu e você possamos ocupar a nossa mente, que nós, como Igreja do Senhor, possamos ocupar a nossa mente com o serviço, com a causa de Cristo. Que o Senhor assim os abençoe. Paz.